Oi pessoal, esse vídeo aqui é uma continuação do primeiro vídeo de conjunto aqui do canal. Então, se você não viu o primeiro ainda, acho que seria bacana você ver para entender melhor esse, tá? E eu vou deixar o link aqui do primeiro, então aí você assiste ele e depois vem para esse, tá? Obrigado. Vamos pro vídeo. E agora eu queria chamar um pouco de atenção para fatores de terminologia que a gente vai usar aqui para conjuntos. Porque na matemática, como eu disse, a gente tem uma estrutura de língua, certo? De linguagem. E então é importante que a gente estabeleça os nossos símbolos, certo? Que vão ser as nossas letras, vamos dizer assim. E dentro de conjuntos, a gente vai ter uma estrutura específica em que a gente tem objetos que estão dentro dos nossos conjuntos, certo? Que a gente vai chamar de elementos. Perfeito. Então, os nossos objetos são os elementos. Ok. E a gente vai ter também as nossas coleções de objetos, vamos dizer assim. Certo? Uma coleção. Então, uma coleção, a noção intuitiva de coleção é justamente isso. Às vezes você coleciona figurinhas, então você vai ter ali um conjunto de figurinhas, certo? Que você guarda, porque todas são figurinhas. E aí esse seu conjunto é uma classe de equivalência, onde a equivalência é ser uma figurinha. Mas ao mesmo tempo você pode, por exemplo, colecionar coisas inusitadas, vamos supor. Aí você guarda um ovo de avestruz e aí uma garrafa de um refrigerante muito antigo, coisas assim, em que você não consegue exatamente colocar um ponto em comum entre elas, coisa do tipo. Eu estou só usando esses exemplos mais esdrúxulos para tentar elucidar essa questão no começo. Eu prometo que depois a gente vai ficar um pouco mais sério nisso, mas assim. Então você vai ter uma coleção de coisas, perfeito? Que vai ser o nosso conjunto propriamente dito. Então, desses dois fatores que a gente tem, os objetos, né, os nossos elementos, e o conjunto, que é essa coleção deles, a gente vai usar alguns símbolos, certo? Vai denotar eles por letras, normalmente. E, usualmente, os conjuntos são denotados por letras maiúsculas, como A, B, porque são letras intuitivas, perfeito? E os elementos por letras minúsculas. Então eu posso pôr xzinho, yzinho. E a gente poderia pôr A, B, perfeito? E isso a gente vai usar por quê? Porque na matemática você não quer ficar falando toda hora o elemento X ou o conjunto A. Então a gente está justamente estipulando essas convenções para que depois a gente consiga só falar assim, eu coloquei ali uma letra minúscula, então você consegue entender, deduzir que é um elemento, certo? E aí quando eu coloco um X maiúsculo, por exemplo, você sabe que é um conjunto, porque a gente está estipulando essas regras agora, percebe? De antemão. Então é bom que a gente estipule isso. E aí, dentro disso, a gente pode ter algumas estruturas derivadas delas. Então, por exemplo, dentro de conjunto, a gente pode ter um subconjunto, que na verdade a gente põe esse nome, por quê? Porque ele está dentro de outro conjunto, mas ele é só um conjunto também, ok? Que a gente também vai denotar por essas letras maiúsculas, ok? Porque ele é um conjunto, mas ele está dentro de outro. Então eu vou lá e pego, por exemplo, eu vou já deixar uma centelha de uma frase que eu vou usar depois na aula de lógica, em que existe uma frase bem bobinha, mas que vai ser boa pra gente, que é todo abacaxi é fruta.
Perfeito? Então eu pego o conjunto de todos os abacaxis, vamos dizer que o conjunto de todos os abacaxis é A. E o conjunto de todas as frutas é F, ok? Você percebe que o A está dentro do F, porque todo abacaxi é uma fruta, certo? Então, se eu pegar todos os abacaxis, eles vão estar no conjunto de quem pegar todas as frutas. Ou seja, quem pega todas as frutas, de quebra pegou todos os abacaxis. Perfeito, presta atenção nisso já. Ok? Então, subconjunto, um conjunto que está dentro de outro. E agora a gente precisa estipular alguns conectores, alguns símbolos que a gente vai usar para falar a relação que uma coisa tem com outra, percebe? E aí, esse estar dentro tem alguns estados diferentes, ok? Em que um elemento pode estar dentro de um conjunto, mas como a gente acabou de ver, um conjunto pode estar dentro de outro conjunto. Ok. Então, quando um elemento, um azinho, está dentro de azão, a gente vai falar que ele pertence. Ok? Só que a gente não quer ficar escrevendo pertence. Que lembra, mais uma vez, a matemática é uma língua. Então a gente tem que falar em matematiquês aqui. E o símbolo de pertence é um E. Um E um pouco estilizado, por assim dizer. Ele é desse jeito mesmo. Um pouco esticadinho, projetado para frente. Perfeito. Então a gente tem o pertence para elementos. E aí você pode pensar que então, se o meu A está dentro de um B, ele pertence também. Não, na verdade, porque, mais uma vez, para evitar ambiguidade numa língua, a gente tem que deixar tudo meticulosamente programado antes dela ser usada, certo? Então a gente estipula que quando é um conjunto que está dentro do outro, a gente vai dizer que ele está contido. Faz sentido, na verdade, se você for pensar, certo? Porque um elemento, um objeto, ele faz parte da coleção. Ele pertence. Agora, uma subcoleção, ok? O nosso subconjunto, não é que ele faz parte, ele literalmente está dentro, está contido naquele meu conjunto maior, certo? E aí o nosso símbolo de contido vai ser um Czinho, também projetado para frente. E aí, então são essas as formas da gente representar que um elemento ou um conjunto está dentro do outro. Muito obrigado por ter assistido. Se você está achando ainda muito lento, muito bobinho, eu peço paciência, sim, porque a gente precisa criar uma base aqui e aí depois a gente pode tratar de assuntos mais sofisticados e com mais minúcia, mas por hora eu optei por ter esse ritmo, ok? Eu queria pedir que você compartilhasse com seus amigos, com familiares, com alguém que você acha que vai curtir esse projeto, porque num primeiro momento é muito importante que eu consiga atingir mais pessoas para que chegue em quem vai se interessar pelo projeto de fato. Ok, é isso só. Muito obrigado e até o próximo vídeo.